Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 4 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer o diretor executivo da AGEM, Agência Metropolitana, o ex-deputado estadual Marcelo Bueno, do PSDB, e o professor de marketing político Iberê Cirna. Nós vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Emílio Ribas de Guarujá reabre dia 13 com 51 leitos. Dia 13 com 51 leitos. A unidade será inaugurada pela segunda vez um ano. E a segunda vez em um ano, ou seja, 5 meses e 20 dias depois de ter sido entregue pelo governador Geraldo Alckmin. 20 médicos já foram contratados e 14 estão sendo chamados para integrar a equipe. A saúde divide capa com a foto de Neymar, um fiel escudeiro na terra do rei. Ao ser apresentado no Barcelona, Neymar prometeu ajudar Messi a continuar como o melhor do mundo. Na Folha de São Paulo, índios fecham 4 rodovias e invadem sede do PT no Sul. A decisão do governo de mudar política de demarcação de terra motiva protestos. No Estadão, indústria faz pressão por mais acordos internacionais. O Brasil perde exportações para os vizinhos da América Latina, que diversificam acordos econômicos. A manchete também divide capa com o Neymar. Surge um novo Neymar. No Santa Portal, Carlos Alberto Yoshimura é o novo secretário de Saúde de Cubatão. Carlos Alberto atuava no atendimento de urgências médicas, o SAMU, e agora inicia nova fase na saúde. No portal do Boc News, Uni prepara campanha com mais verbas para a educação. No G1 Santos e região, a turista de Mato Grosso, que foi morta durante o assalto em São Vicente, ainda é assunto nas manchetes. Grupo com 4 jovens matou o turista, diz suspeito. E no portal da UOL, pagamento antecipado vira foco de inquérito da Polícia Federal sobre o Bolsa Família. Chico. Muito bem, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. São 8 horas e 8 minutos. Muito bem. E no programa de hoje, nós vamos debater os inúmeros desafios da região metropolitana da Baixada Santista. E o principal deles, sem dúvida, é o transporte público, fator de integração regional. E nesse sentido, o VLT, o veículo leve sobre trilhos, é bem-vindo. Inclusive, as suas obras já foram lançadas pelo governador Geraldo Alckmin há uma semana, em Santos e São Vicente. Exatamente a primeira fase do VLT, ligando a Esplanada dos Barreiros, em São Vicente, até a estação da Avenida Conselheiro Nébias, com a Avenida Afonso Pena, em Santos, na primeira fase. Esta fase levará um ano para ser concluído, conforme promessa do próprio governador Geraldo Alckmin em Santos. No programa de hoje, nós vamos falar sobre esses desafios da região metropolitana da Baixada Santista, os planos e projetos da Agência Metropolitana. Mas tudo isso vocês vão acompanhar daqui a pouco, porque agora a Paula Paparelli nos traz informações a respeito da previsão do tempo para hoje, temperatura, movimento de estradas e balsas. Paula. Chico, a frente fria ainda ocupa parte da região sudeste, deixa o tempo nublado pela manhã com aquele friozinho, mas há previsão de melhora no decorrer do dia e o sol volta a aparecer. A temperatura varia entre 16 e 23 graus no Guarujá e a Tábua das Marés. As ondas variam entre 1 metro e 1,40 m às 4 horas da tarde. Vamos agora às informações das estradas. O sistema Anchieta Imigrantes segue com tráfego normal com alguns pontos de lentidão. Está em vigor a operação 5x3, com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vai em sentido capital. A pista sul da Imigrantes para quem vem em sentido litoral. A pista norte, a pista sul da Anchieta está interditada para obras. O trânsito está lento no trecho de Planalto entre os quilômetros 13 e 10. A rodovia Cônego Domênico Rangoni está com trânsito lento também nos quilômetros 270
270 e 268. Padre Manuel da Nóbrega apresenta tráfego normal. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. E o tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa através das redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook na página Enfoque Jornal, pelo Twitter, @EnfoqueJornal, ou ainda por e-mail através do endereço eletrônico je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o programa na íntegra através do canal no YouTube Enfoque Jornal. Chico. Participe, portanto, do Jornal em Foque pelas redes sociais. Vocês acabaram de acompanhar os nossos endereços na tela e também aqueles que foram apresentados pela Paula. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e nós voltaremos em seguida entrevistando o diretor executivo da AGEM, Marcelo Bueno. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vista Mar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nesta terça-feira, dia 4 de junho. Hoje nós estamos recebendo com muito prazer o diretor executivo da Agência Metropolitana, o ex-deputado estadual Marcelo Bueno, do PSDB, e o publicitário e professor de marketing político Iberê Cirna. Mas agora nós vamos ver o VT do programa de hoje, que trata de transporte, não é isso, Paula? Olha, a passagem de ônibus intermunicipal está cada vez mais cara. A população reclama e pede aumento da frota. A cena é comum em todas as manhãs, mas nesta segunda-feira algo estava diferente nos pontos. O preço da passagem, 7,5% mais caro. Será que todos estavam preparados? Não, no momento não. Eu nem esperava, tô sabendo disso aqui agora. Nem estava sabendo, fiquei sabendo agora aqui. O reajuste da tarifa intermunicipal foi anunciado pela empresa responsável pelo transporte no sábado, mas só começou a valer hoje. Um dos motivos é o valor do litro do óleo diesel, que subiu 21,18% nos últimos meses. Agora, entre Santos e São Vicente, por exemplo, o passageiro vai pagar R$ 3,55. Para chegar em Peruíbe, R$ 9,80. Mas além de ter que mexer no bolso, a principal reclamação é a falta de conforto. E não é nem um pouco difícil vermos cenas assim, ônibus lotados em várias linhas. Não é muito adequado para a nossa população, né? Condução alta e ônibus muito baixo, né? Baixa qualidade. Estou há um tempão esperando o ônibus, principalmente o horário, nunca é cumprido. Muito cheio também.
Dependendo do horário, é muito cheio. Muito bem, aí está o VT, Marcelo, professor Iberê. E o transporte público é, pelo menos no meu entender, o maior desafio da região metropolitana. E particularmente da agência metropolitana, que é o braço executivo do CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Transporte público, que é caro, muitas vezes ele falta, a população reclama, e com razão, de que faltam ônibus. Os ônibus muitas vezes não são confortáveis, enfim, tem N problemas. O usuário de ônibus sabe disso. A imprensa cansa de registrar esse tipo de problema usual no nosso sistema de transporte público. Vem aí, no entanto, o VLT, que pode e deve melhorar essa situação. Como é que o senhor vê a questão do transporte público na nossa região, você que preside e dirige a AGEM, Marcelo? Bom, primeiramente, Chico, um bom dia. Bom dia, professor Iberê. Uma satisfação muito grande estar aqui na Santa Cecília TV. Bom, mobilidade na nossa região já é um assunto discutido há muito tempo, né? E é um problema crônico, não é de hoje. Isso vem se desenvolvendo com o passar dos anos. População crescendo, necessidade de deslocamento aumentando e as frotas ficando cada vez mais difíceis de ser aumentadas, né? A Baixada Santista não tem mais para onde crescer, a não ser para os lados ou para cima, né? Santos, por estar na parte insular, ela não tem mais como expandir o seu território, a não ser para a área continental. Então, fica difícil você apenas empregar o modal rodoviário, você precisa implementar outros tipos de modais. Tanto que o VLT está chegando agora, né, já numa fase de início de obras, e também outros modais que estão sendo estudados pelo governo do estado, como o sistema hidroviário, também para complementar a mobilidade urbana e integração desses modais ao longo da região. Professor Iberê, como resolver, enfim, como encaminhar a questão do transporte público, que é o fator de integração regional? Não se pode conceber uma região metropolitana sem um transporte metropolitano. Bem, Chico, em primeiro lugar, parabenizar pelo programa. É a oportunidade que eu estou tendo de parabenizar pelo lançamento do programa. E é um prazer muito grande estar na companhia do Marcelo, que eu estou acompanhando com olhos atentos, né, o bom desenvolvimento que o Marcelo está levando a gente. Chico, quanto à sua pergunta, eu acho assim, primeiro que nós não planejamos, esse é um mal do brasileiro. Tudo isso aqui que está acontecendo já era previsto há muito tempo. Nós temos uma limitação geográfica, o Marcelo coloca aqui. Por um outro lado, nós temos que levar em conta o aumento substancial da frota de veículos. E aí você vai pegar, por um outro lado, o investimento da área federal em compre um carro. Hoje se compra um carro com R$200, né, por mês. E o governo federal incentiva esse tipo de coisa, até porque garante a empregabilidade dentro deste nicho de mercado, que é a indústria automobilística. E aí você tem, o Santos é a terceira cidade maior frota de veículos do país. Isto tudo levado em conta que nós estamos numa região histórica onde não se pode mexer absolutamente nada em lugar nenhum. Eu não tenho como acertar a mobilidade desta região, porque eu não posso usar os canais que são tombados, eu não posso usar o centro porque é tombado, eu não posso um monte de coisa, por preservação do patrimônio histórico. Sem contar os sítios arqueológicos, que o VLT, inclusive, vai acabar levantando mais essa questão, hein? Então, aí você diz do VLT. O VLT é uma obra que nós estamos falando miseravelmente há 10, 11 anos. Sim. Né? E o VLT, esse primeiro tramo que vem de São Vicente até Santos, ele não contempla a região metropolitana, não. Até porque há um reestudo que tem que ser feito para atendimento das cidades do litoral sul e Guarujá e Bertioga, que tem que ser integrado nesse processo. Senão, não temos uma visão metropolitana. Então, nós ficamos resolvendo o problema da ilha, né? E se lembrarmos lá atrás, nós tínhamos o TIM, sim, né? Transporte intrametropolitano, e que também não deu certo. Então, eu tenho um pouco de expectativa quanto à história do VLT. A obra de um ano, se vocês olharem bem o projeto do VLT, ele vai provocar na cidade de Santos um rebuliço na mobilidade
Até porque ele carrega para cá uma série de problemas que deverão ser resolvidos antecipadamente. Eu tive oportunidade, o Marcelo também, na AGEM teve oportunidade, de olhar detalhadamente o projeto do VLT e sabe que ele, num primeiro momento, vai gerar mais problema do que soluções. Até porque eu tenho que acertar a cidade para receber o VLT. E tem um aspecto também, Marcelo, eu queria até a sua opinião, que é a segunda fase. Então, nós estamos iniciando a primeira fase, São Vicente, Santos, até a Avenida Conselheiro Nébias, e depois a segunda fase, que sairia da estação da Conselheiro Nébias, indo até o Centro Histórico de Santos, chegando ao Valongo. Positivo. Seria a segunda fase. É a segunda fase. Ela inicia, inclusive, agora no segundo semestre, né? A segunda fase e a primeira, elas vão andar praticamente no mesmo tempo. E tem a terceira, né, que chega até o Terminal Tatico, em Praia Grande. Ou seja, o estudo da MTU foi feito, né, de maneira a integrar a região metropolitana. Agora, o tempo que isso vai levar, que é mais difícil a gente prever, né? Esse ano, né, esse primeiro ano de construção da primeira e segunda fase, eles terão que passar por testes, né? Realmente, eu tenho até que concordar com o Berê nesse sentido. Nós vamos sofrer alterações do nosso trânsito diário, nós vamos ter que nos adequar à presença do VLT nas ruas, e não tem como a gente fazer diferente, né? O VLT ele vai cruzar os principais canais de Santos, ele vai andar do nosso lado praticamente e vai conviver com as pessoas no centro histórico, né, de Santos. Então, mas isso acontece em todos os lugares no mundo onde foram implantados os veículos leves sobre trilhos. Agora, é um projeto de curto prazo para infraestrutura, né, montagem dos trilhos, depois aplicação da sinalização e aí o teste com veículo, né? São veículos de 7 vagões. A princípio vai ser colocado um deles para fazer o teste, o percurso, para que a cidade interaja de uma maneira mais próxima com ele, né? E aí as adaptações serão feitas ao longo dos meses. É um início de uma nova fase da nossa região. É um projeto complicado, não é, professor Berê? Ontem, aliás, no programa aqui, a deputada Thelma de Souza cobrava do Estado, professor Berê e Marcelo, o traçado, que a população seja informada a respeito do traçado do VLT, de maneira que ela já se prepare para os impactos que, evidentemente, a obra trará. Mas aí, Chico, se nós olharmos, é assim, não dá para dissociar de toda essa alavancagem que está trazendo o pré-sal. Nós temos um boom imobiliário, e aí nós crescemos, como o Marcelo diz, verticalmente. Temos prédios monstruosos aí de 40 andares, 39 andares, que, obviamente, a densidade demográfica dessa região aumenta consideravelmente, como aumenta também o número de veículos. Quer dizer, então nós vamos chegar, a minha previsão é que nós vamos ter que ter muita cabeça, muito juízo, porque senão nós vamos criar um colapso entre a frota de veículos e a necessidade de mobilidade que o próprio VLT vai provocar. Imaginem vocês que o VLT, em determinado momento, ele passa no meio da Francisco Glicério. Ora, é óbvio que quando você coloca toda essa estrutura do VLT, ele provoca ao lado, nos bairros, a limitação das próprias ruas. Quer dizer, e aumentando a frota, então eu tenho uma certa preocupação de que isso tem que ser muito bem planejado, antecipadamente, não dá para você começar a obra e depois correr atrás. Isso mais ou menos é comum no Brasil. Estamos vendo aí, não só o problema do transporte urbano, Chico, como o problema da mobilidade da safra. Quer dizer, essas coisas parece que no Brasil nos deixam um pouco estranho, né? Ninguém parece que planeja. Nós pensamos a cada eleição, gente, nós pensamos em golfadas a cada 4 anos, não é assim. Então eu acho que esse planejamento tem que ser feito, mas tem que ser com uma certa antecipação e preparar a comunidade. Está aí um desafio para os técnicos da AGEM, deputado. Não, nós estamos... Quer planejar. Então, o planejamento é a nossa... nós respiramos isso diariamente na AGEM, Berê sabe disso. Passou por lá, foi diretor da AGEM, sabe das nossas limitações como autarquia, mas também do nosso comprometimento com a região metropolitana, em termos de dar também informações à população do que acontece com os 9 municípios.
Integrá-los não é uma tarefa fácil, não é. Apesar de nós sermos a região mais antiga, né, do estado de São Paulo e até do Brasil, em termos de constituição territorial, nós temos esse privilégio. Nós somos compostos por 9 municípios, de uma maneira muito integrada. Temos uma barreira natural, que é a serra, que dificulta um pouco a integração modal, se assim a gente pode dizer, com a capital e as outras regiões da macrometrópole, mas é uma região abençoada, se assim posso dizer. Ela tem as suas características próprias. Integrar isso não é uma tarefa, como eu disse, das mais fáceis. Por isso que a GEM, desde o ano passado, ela procurou criar, através, na época era o secretário Paulo Alexandre Barbosa, hoje prefeito, ele era secretário, e a GEM fez uma parceria, um convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e criou, está criando um projeto, esse projeto está em andamento, de um plano de desenvolvimento estratégico para a nossa região. O que é esse plano? Ele incorpora todas as ações estaduais, municipais e federais para a nossa região. Nós vamos colocar isso tudo numa plataforma única, fazer uma integração desses projetos de uma maneira que eles possam ser ligados, eles possam se conversar e aí apresentar ao Condesb para que ele seja um plano consultivo, para que o prefeito, a cidade, consulte-o de uma maneira metropolitana, porque hoje nós não temos isso, e nós havíamos conversado um pouquinho antes do início do programa. Aliás, deputado, a propósito, o programa recebeu do presidente do PSDB de Santos, o Juan Manuel Villar Nobo Filho, um e-mail parabenizando pelo início do programa, enfim, desejando sucesso. Eu agradeço em nome de toda a equipe. E ele lembra que o ex-deputado Coiu Irra, quando foi diretor executivo da agência, desenvolveu um plano de 20 anos para a nossa região, um planejamento de todos os temas prioritários da região, deixando isso na agência metropolitana como uma herança para os diretores que o sucederam. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Tempo de saúde. O Saúde Não Tem Preço oferece remédios de graça para todos os brasileiros com hipertensão, diabetes e asma. Não é mesmo? Ganho remédio de graça, a farmácia é bem próximo da minha casa e a economia que eu tenho eu invisto na minha família. O Saúde Não Tem Preço vai ajudar ainda mais gente a economizar com remédios e usar o seu dinheiro para outras necessidades. Procure uma farmácia da rede, aqui tem Farmácia Popular. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 4 de junho, são 8 horas e 29 minutos e nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV, recebendo o diretor executivo da Agência Metropolitana, o ex-deputado Marcelo Bueno, e o professor de Marketing Político Publicitário Iberê Cirna. Agora nós vamos ouvir a Paula, que vai formular uma pergunta de um internauta, não é isso, Paula? Olha, é uma pergunta, acho que até num sentido, sabe, Chico, de indignação. É do Juan Manuel. Ele se coloca aqui, dá na verdade a opinião dele, faz uma pergunta ao final da explanação. Aqui ele diz o seguinte: a prefeita Márcia Rosa, desde o seu primeiro mandato, faz questão de não comparecer às reuniões do Condesb, onde se discute os problemas regionais. Não recebe as autoridades estaduais, mesmo em inaugurações na própria cidade, criando um clima absolutamente hostil, de política partidária radical e inadmissível, já que ela representa na região a figura política mais importante do PT, tem grande aproximação com o governo federal, portas abertas com as principais lideranças do partido, porque, diante dos problemas terríveis que a cidade de Cubatão e toda a região vem passando, com os problemas do porto e sua mobilidade, não passa a atuar de maneira convergente, construtiva e politicamente correta? Esse não deveria ser o seu verdadeiro papel, diz o Juan. Marcelo. É uma discussão. Meu filho, que é o Mandi. Sim, conheço o Juan, conheço o Mandi, né? Um grande amigo. Bom, é uma questão delicada para se discutir. Aqui eu não estou falando de pessoas, tá? Nós temos uma ação metropolitana, nós temos um conselho metropolitano que, teoricamente, deveriam reunir todos os chefes do executivo. Não é uma tarefa fácil também reuni-los, né? Não é uma tarefa fácil, até porque a configuração das reuniões do Condesb tem sido alvo de críticas de alguns, né? Até pela sua composição entre Estado e prefeituras. Aliás, uma crítica que o deputado Beto Mansur fez aqui mesmo no programa, exatamente essa composição. O deputado, eu tenho muito respeito pelo deputado. Quando eu fui parlamentar, a primeira prefeitura que eu visitei foi a de Santos, que ele era prefeito, né? Agora, tem algumas colocações também meio pesadas, viu, deputado? Eu gostaria também de convidá-lo para conhecer mais de perto a AGEM, o seu trabalho, né? E ele fez uma crítica, eu assisti o programa, a relação da composição dos votos do Estado com os votos dos municípios. Isso é uma configuração que, da maneira, né, do ponto de vista dele, precisa ser alterada. Eu acho que isso tem que ser discutido no próprio Condesb. Agora, para você discutir isso, você precisa comparecer. E eu ainda não tive, né, nós não tivemos ainda o privilégio de receber a prefeita de Cubatão, apesar de que comigo, com toda a sua delicadeza, ela tem nos atendido, né? A gente tem procurado conversar com ela sobre os problemas metropolitanos, mas a presença dela no Condesb também é de suma importância, até para você integrar os discursos dos chefes de executivo, né? Então, quando o Mandi coloca que a ausência dela é sentida, isso é verdade, nós precisamos discutir isso no Conselho. São assuntos pertinentes e que devem ser discutidos no Conselho, não fora dele. Tá. Professor Iberê, o senhor também foi diretor executivo da AGEM e conhece a fundo, sobretudo, a questão do planejamento. Olha, em primeiro lugar, eu vejo que há que se discutir essa história de como é a AGEM, qual a função. A agência metropolitana, ela tem a função meio, mas ela não tem a mínima autonomia para executar absolutamente nada. Então, o que fica ali, um depósito de problemas da região metropolitana e o encaminhamento que o diretor executivo lhe compete, faz o encaminhamento à secretaria pertinente, faz esse meio campo. Então, há que se discutir isso. Essa configuração de 9 para 18, que é a 9-9 entre Estado e os 9 prefeitos da região, aí vem uma crítica que todo mundo faz, que sempre é desvantajoso para os prefeitos, porque eu assisti o programa também e dizia o deputado federal que se um prefeito tiver qualquer benefício do Estado e votar com o Estado, não há quem ganhe, né? Sempre nós vamos fazer. O Estado vai ganhar sempre as votações. E aí vem mais uma preocupação que eu tenho. O Legislativo está fora desse processo. Eu nunca entendi como se faz uma região metropolitana
onde eu tenho que ter uma consolidação de legislação metropolitana, e isto passa pelo Legislativo, e eles são meros espectadores. Você não tem nenhuma Câmara envolvida, Câmara Legislativa, né? Nenhuma Câmara Municipal envolvida com eles. Por moto próprio, alguns vereadores participam, a União dos Vereadores aí acaba de alguma forma reivindicando sempre um assento. Sei que é muito bem acolhido pela AGEM, mas no âmbito legal ele não participa desse processo. Eu acho que isso deveria ser corrigido, porque não dá para que você tenha numa região conurbada como Santos e a região conurbada legislações conflitantes. Se você não tiver uma consolidação disso, não há como ter um plano. Veja quando você fala de transporte público. Você tem legislação diferenciada dos municípios. Eu tenho, por exemplo, em São Vicente, eu tenho as peruas, as vans, eu tenho um modelo. Você pega... já não tem em outras cidades. Já não tem em outras cidades. Você pega o sistema cicloviário, que é uma das coisas que tem que ser investido ao longo do tempo, onde lá atrás um secretário de São Vicente queria emplacar as bicicletas. E aí a legislação da cidade de Santos ou de outro não permite. Eu pergunto, quem faz isso? Quem vai consolidar a legislação são os vereadores. Eu acho que deveria ser revista essa visão de região metropolitana. A perspectiva tem que ser metropolitana, né? Sim, sistema, e envolver também o legislativo, porque senão nós vamos ficar com os prefeitos e o Estado. Acho até que o Estado tem uma certa vantagem pela própria dependência dos municípios do Estado. É a minha visão. Então não tem hoje como o prefeito estar contra frontalmente ao Estado. Nós estamos vendo essa história da Massa Rosa, né? É por uma questão partidária, uma questão que ela, pelo partido, pode ser que tenha lá alguma dificuldade em relação ao Estado. Pode ser, não sei. E que isto a coloca numa defensiva, a coloca fora do conjunto dos outros prefeitos. Eu, enquanto diretor executivo, tive a participação até um pouquinho mais presente da Márcia Rosa. Embora com as suas falhas e com a sua reivindicação, principalmente do projeto de desocupação na Serra do Mar, que é uma das coisas que ela se pega muito com o Estado. Embora a presença da prefeita seja fundamental. Então, eu acho que a ideia de planejar, como o Mandi coloca na sua pergunta, nós sabemos, eu conheço o plano do Coiú, assim como teve um plano de Chico Prado, teve um plano do Edmur, teve um meu plano, vai ter o plano. Eu acho que a gente tem muita competência para desenvolver. Tem técnicos maravilhosos, desenvolve como ninguém em planejamento, mas agora, professor, aproveitando esse gancho, deputado, o senhor dirige uma agência metropolitana, uma agência de planejamento que tem por finalidade, por responsabilidade, planejar uma região metropolitana como a nossa, a mais antiga do Estado, só que o senhor não tem autonomia financeira. Ou tem pouquíssima autonomia financeira para administrar essa agência. Como é isso? Como é lidar com essa dificuldade? Bom, antes de entrar nesse assunto, só queria fazer só dar uma notícia, né? O professor Iberê falou falou sobre a participação dos vereadores, né, das câmaras. A AGEM hoje, até para lhe atualizar dessas informações, a AGEM hoje conta com uma câmara temática de desenvolvimento, né, de discussão de consolidação de leis metropolitanas, né? Inclusive, a AGEM, eu falo, porque eu sou hoje o diretor executivo, mas a AGEM, ela coordena esta Câmara. Nós nos reunimos na semana passada justamente para discutir esses pontos, Iberê, de leis que tenham cunho metropolitano, que precisam ser discutidas em todas as câmaras municipais, integradas num plano regional. Né? Então, isso já existe, viu, Iberê? Só para me passar essa... Marcelo, deixa eu só fazer uma colocação. Eu sei que existe. A função da Câmara Temática é fundamental. Eu acho que nós temos aí o problema de trânsito, de lixo, de vulnerabilidade, uma série de problemas no município. O que eu reivindico é a participação legal na composição da região metropolitana. É só isso. Não que os esforços não sejam pessoais, mas eu acho que na configuração legal
ele deva, a participação das câmaras tem que ser efetiva. Constar o legislativo. Meu ponto de vista. Não, está certo. Então. Pelo menos mais ou mais um, ou mais 5, ou mais 9, não importa, mas claro, participa. Os vereadores... E como é lidar, como é dirigir a agência sem dinheiro? Olha, é uma gestão complicada, difícil, né? O Iberê também já tem essa experiência, né? Realmente a autarquia ela tem essas limitações, né? Nós estamos, assim como ele, engrossando a fileira daqueles que fazem a gestão da AGEM para que essa configuração também seja um pouco mais flexibilizada, né? Nós precisamos disso. A AGEM ela precisa ser fortalecida nisso. Ela precisa ter o controle disso também. Sim, ela é o braço executivo do Estado aqui, né? E de todas as já constituídas, é a que mais está sólida, é a que já está presente no dia a dia da população da Baixada Santista. Não é uma tarefa fácil administrar sem dinheiro, né? Não é fácil. Mas olha, o secretário de Desenvolvimento Metropolitano, o ex-deputado Edmundo Mesquita, que já ocupou esse cargo, podia liberar mais recursos aqui para a agência metropolitana. Não é só o recurso, viu, Chico? Eu acho que a AGEM, para que ela tenha esse sentido, esse espírito de corpo, em primeiro lugar tem que ter funcionários, que ela não tem. É um corpo reduzido. Também não tem funcionário. Não tem. Todos eles são, de alguma forma, desviados não, emprestados de outras secretarias, compõem lá, entendeu? Com qualidade. Mas eu acho que para que ela tenha esta cara de ser um braço realmente executivo, teria que ter os seus funcionários. É uma tarefa real de promover um concurso público para exatamente buscar técnicos capazes. Aí vai uma colocação minha aqui, até para deixar claro, né? Houve uma menção aqui no programa semana passada que a AGEM ela é um cabide de emprego, né? Olha, eu discordo totalmente. Completamente. Tá? Discordo, isso é uma opinião pessoal e até como diretor hoje em exercício. Não existe cabide de emprego na AGEM, não. Eu estou lá e não preciso disso. Tá? Eu não preciso me apoiar em ninguém para nada disso. Você está falando de mim, está falando dos funcionários também. A AGEM tem um corpo técnico competente, reduzido. Sem dúvida. Nós temos hoje em andamento 30 projetos de cunho metropolitano que são supervisionados apenas por 2 engenheiros. É complicado você medir tudo isso, você acompanhar. Existem obras que precisam ser medidas e ainda não chegaram nas mãos dos nossos técnicos. Então, dizer que a AGEM nada mais é do que um cabide de emprego, está aqui a minha palavra de discordância total. Todos ali têm a sua função, têm o seu comprometimento com o Estado, com a região, e nós não paramos de trabalhar. O Iberê pode dizer, até pode testemunhar isso, quantas vezes ele passou das 8 horas da noite na AGEM, quantas vezes ele teve que lidar com situações distintas. Você precisa ter um conhecimento vasto de todos os assuntos, porque a qualquer momento alguma coisa pode acontecer e você precisa estar afiado, você precisa estar conectado ao governo estadual, ao Palácio e a todas as secretarias de uma maneira muito instantânea. Para dizer que ela está lá simplesmente com trabalho figurativo, aí eu vou discordar plenamente. Eu vejo, Chico, assim, o trabalho figurativo, que eu entendo, é exatamente porque ele não conclui, ele depende de outros. Então, não aparece esse trabalho da gente. Para nós, internamente, assim, eu desconheço, e aí eu vou reforçar um pouco essa ideia, eu desconheço qualquer um funcionário, pelo menos durante 1 ano e meio que passei lá, que não trabalhe e esteja lá. Isso é cabide de emprego. Cabide de emprego, para mim, é quando você contrata alguém e fala, ó, fica na tua casa. Entendeu? Os que estão lá são técnicos que trabalham até por mais. Nós precisamos de 10 arquitetos e engenheiros para analisar projetos e não temos. Quantas e quantas vezes trabalhamos de sábado e domingo? Sem dúvida. Para poder, porque nós temos prazo para poder entregar. Então, assim, essa história de cabide de emprego, eu só aceito se você tiver 5, 6 funcionários que ficam na casa dele, de bermuda, ganhando, né? Aí eu concordo. O resto não, o resto falta funcionário. Falta gente na AGEM técnica. Não, que os que estão lá têm muita competência e estão se virando mais do que podem. Professor, peço sua licença. Marcelo, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já com o Jornal em Foque.
Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país. 10 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante 2012. Os cursos de Direito, Fisioterapia e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos e diretores. Mais 7 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Teu olhar de viés e cio despertou minha atenção. Traçou em mim calafrio, riscou o céu com clarão. Teu olhar puxou do novelo fio, é tarde em beira de rio, é chuva fina da qual não desvio. Muito bem, são 8 horas e 46 minutos desta terça-feira, 4 de junho. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV em mais uma edição do Jornal em Foque. E agora nós temos mais uma pergunta de internauta, não é isso, Paula? Exatamente, Chico. Pergunta enviada por e-mail, né? 2 perguntas importantes hoje. É a Rosa Maria, ela é de Santos, e ela pergunta sobre a saúde da região. Quando teremos leitos hospitalares suficientes em todos os municípios da região, uma vez que a gente também noticiou aqui, né, a manchete do Jornal A Tribuna falando o que o Emílio Ribas reabre, né, dia 13, aí com 51 leitos. Deputado. Bom, dia 13 o governo de São Paulo, ele estará aqui, né, ele vai ser deslocado para cá. O governador e todo o secretariado vem no dia 13 de junho, e neste dia, né, já foi isso, foi acertado. Por conta dos 250 anos do patriarca da independência, herói da pátria, José Bonifácio de Andrade Silva. Em comemoração. Né, ao nosso patriarca, todo o governo será instalado aqui, né, o governador fará os despachos na Prefeitura de Santos, e nesse dia ele também comparecerá à inauguração, a abertura do Hospital Emílio Ribas, né. É bom deixar claro para quem está nos assistindo, o Hospital Emílio Ribas é um hospital de especialidade, ele trata de infecções. E ele não é um hospital aberto ao público, né? Ele já funciona hoje, com 10 leitos. E ele vai ser ampliado para 51 leitos. Então, todo esse aparato logístico, todo esse aparato tecnológico que o hospital tem, na sua excelência, em São Paulo, também terá na Baixada Santista. Sim. É um grande equipamento que vai contribuir para esse processo de reestruturação da saúde na nossa região. Que é fundamental, porque a saúde é outro grande gargalo da nossa região metropolitana junto do setor de transporte público, professor Iberê. Quer dizer, não se resolve, investe-se muito, há recursos, há investimentos, profissionais capazes, mas os problemas continuam. Mas, Chico, não vai se resolver o problema de saúde enquanto nós tivermos algumas posturas. Primeiro, que o nível de investimento do Estado não é correspondente ao nível de recolhimento da região. A participação da região é muito maior do que aquilo que se investe na saúde. Deveria ser investido mais. Segundo, algumas posturas a nível de Estado, onde o secretário de Estado da Saúde não veio, ele chama os prefeitos lá. Os prefeitos há pouco tempo tiveram que se mobilizar, acho que alugaram uma van, né? Foram os 9 prefeitos para falar com o secretário. Então é assim, me parece um pouco distante
Aí fica a ressalva aqui, quero mandar até os parabéns ao diretor regional, ao Dr. Marcos Boteon, que é um homem que está se virando muito, fazendo essa ligação entre Estado e os municípios. Mas enquanto a saúde estiver distante, a cabeça de quem decide e investe estiver distante disso, estiver sentado no seu gabinete e os prefeitos tendo que alugar uma van, fazer um bem bolado para chegar no secretário para pedir verba daquilo que eu acho que deveria ser investido. Nós temos o Hospital de Itanhaém, entendeu? E eu sempre ouvi isso. É uma referência, uma extensão do Guilherme Álvaro, mas falta muito ainda. Falta já está sendo reestruturado. Entendeu? Mas de qualquer jeito, Marcelo, é assim, fazer com que essa região tenha uma excelência em saúde, não precisa muito não, basta que invista aquilo que é direito desta região. Eu acho que isso vai ajudar em muito. Deputado. Não, sem dúvida. A questão da saúde está sendo reestruturada. O número de leitos vai aumentar, o Hospital Regional de Itanhaém vai se fortalecer e vai se consolidar. Nós temos parceria também, está se estudando a reestruturação do Hospital de Peruíbe. Nós temos em Mongaguá também a disponibilização de alguns leitos. A própria Praia Grande também está expandindo isso e a Santa Casa de Santos. O Guilherme Álvaro já tem o seu papel dentro, já conhecido e consolidado. Você tem o Santo Amaro, que está num processo de reestruturação na prefeitura, lá no município do Guarujá, para atender também as demandas regionais. Hoje, em todas as reuniões que eu participei desse Comitê da Saúde, que é dirigido pelo Dr. Davi Wippe, no meu entendimento, uma sumidade em termos de infectologia, né? Um grande profissional que vem todos os meses fazer as reuniões na agência metropolitana, ele nos prestigia com isso e eu participo das reuniões. A preocupação dele de reestruturar isso, né? de reviver a saúde na Baixada, ele tem essa conscientização, ele tem esse pensamento. Né? E isso faz com que o governo também veja isso, o governo estadual. E a agência se integre mais nas ações relacionadas à saúde. São investimentos grandes. Né? O equipamento, como o Emílio Ribas, vai contribuir e muito para o combate de doenças infecciosas, como nós temos aqui HNV1, você tem também outras doenças como a dengue, que, nossa, assolou demais a nossa região. Dengue. Olha, e nesse sentido, deputado, seria fundamental que um hospital como o dos Estivadores, que é um hospital que, do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista de um projeto, um projeto que para um hospital como aquele, está na situação em que se encontra, depois de ter sido adquirido pela Prefeitura de Santos na gestão passada, na gestão do prefeito Papa, e agora aguarda-se uma reforma, um Hospital dos Estivadores, que já poderia, de alguma maneira, estar contribuindo para aumentar o número de leitos hospitalares em Santos. O que não acontece, nós temos essa dificuldade, sim, de leitos hospitalares, haja visto os casos que a imprensa registra quase que diariamente. Então, saúde é absolutamente prioritária, saúde não se pode medir esforços, muito menos recursos para investimento na saúde pública, na saúde de pacientes previdenciários que precisam tanto do atendimento público. Mas, Chico, o que também causa um pouco de estranheza, sempre que se fala, olha, foi comprado o Hospital dos Estivadores, a prefeitura veio e agora tem que fazer uma reforma. No Hospital São José, a mesma coisa. Foi lá, o prefeito Biri esteve visitando, olha, tem um monte de sala de UTI preparada para funcionar, porém, o cano, a luzinha, o bico de não sei o que. Gente, será que quem faz essa reforma não tem essa orientação? Então, sempre nós estamos parados. Eu estou cansado de ver aqui matérias sobre o Hospital São José. O Hospital São José, que é o Carlos Giriotti, que é o provedor, diz lá o seguinte, ó, tem um monte, tem uma sala aqui, uma ala de 5... Por que não funciona? Ah, porque a luz, o bico, a água, aí tem que fazer uma reforma, então continua parado. Esta é a coisa que eu venho batendo, não é possível não ter esse tipo de planejamento. Uma região como a nossa, né? O que está acontecendo com o Hospital dos Estivadores. Uma região como a nossa. Enquanto isso, quem conhece o PS Central de Santos sabe perfeitamente do que eu vou dizer. O PS abarrotado, gente
pelos corredores. Isso não é figura de retórica, é absolutamente real. São pessoas, são seres humanos depositados em corredores, porque nós não temos leitos suficientes na região. Essa tem que ser uma preocupação fundamental da AGEM e de todos os homens públicos. Sem dúvida. Realmente essa configuração atual está muito complicada. Nós não... Hoje, quem tem um pouco mais de condição, né, econômica e financeira prefere fazer qualquer outro tratamento, um pouquinho mais especializado, fora de Santos. Mas, Marcelo, nós estivemos vendo aí, o presidente agora falou que a saúde está boa. O presidente Dilma falou agora, veio na... Não, mas e os repasses do SUS? Os valores do SUS, as diárias do SUS são irrisórias. Então, mas está boa, tá boa. Tanto é que nós estamos emprestando dinheiro para o Suriname, para não sei quem. Perdoando dívida de países africanos. Estamos gastando com esse negócio da Copa. Quantos? Eu não consigo falar o número aqui. Não, peraí. Aí eu não consigo escrever o número de zeros aqui, que está assim, não sou o contrário. Por sinal, fui sempre um bom boleiro. Mas, na verdade, Chico, são bilhões. São prioridades. E aí você fala, bom, e a saúde? A pergunta para a presidente, ela falou agora, esses dias. A saúde vai bem, está melhorando. Está melhorando. Bom, só se for a dela. Deve ser. Só se for a dela. Porque não é possível você falar em saúde no Brasil com os valores pagos pelo Sistema Único de Saúde de diárias. Para hospitais como a nossa Santa Casa, por exemplo. E tem outro com custo altíssimo. Tecnologia é custo. Quanto maior o nível tecnológico, mais caro ele é. Com a mesma tabela, todos os hospitais, todos, reclamam da tabela. O próprio governo sabe e admite que o repasse é pequeno. Agora, como que você consegue equilibrar essa conta? É difícil, não há quem faça mágica. Você tem que fazer gestão. Concordo que existem pessoas, existem gestores que não fazem a lição de casa, mas existem outros que fazem. E eu me foco nesses que fazem a lição de casa. É difícil você fazer a gestão de hospitais, da administração hospitalar, com recursos muito ínfimos, com a necessidade de hoje. Sem dúvida. Nós já estamos nos aproximando, deputado, do final do programa. Temos ainda 2 minutos e eu gostaria de aproveitar esse finalzinho para lhe fazer uma pergunta. O senhor foi deputado estadual pelo PTB, hoje o senhor está afiliado ao PSDB, o ano que vem teremos eleições gerais. Está nas suas cogitações, deputado, voltar a disputar a eleição, voltar à Assembleia Legislativa? Bom, como todo político, né, ele sempre sonha em dar um passo à frente, né? Nenhum político vai querer dar um passo atrás, a não ser que ele deixe a carreira política e vá ter a sua atividade principal, sua atividade profissional. Agora, no meu caso, é um pouco diferente. Eu tive uma incumbência do governador Geraldo Alckmin de ter um carinho especial pela agência, né? Falou, Marcelo, eu gostaria que você fizesse gestão. Você sabe como eu sou, você sabe da cautela que eu tenho com a coisa pública, com a gestão pública, né? E eu estou substituindo pessoas, né, que fizeram um grande trabalho, estão aqui deles, né? O Iberê tem experiência enorme na administração de uma agência como a AGEM. Depois veio o Marco Aurélio Adegas, veio o Luciano Cassione, o próprio Edmur Mesquita, que também passou pela AGEM, ou seja, a responsabilidade não é pequena, é grande. As questões políticas, elas são sonhos que a gente adia por um período. Não tenho a intenção, neste momento, de disputar a eleição. Mas não descarta. Hã? Mas não descarta. Não, mas aí você não quer, não. Iberê não quer saber disso. Né? Eu gosto de bastante candidatura. E muitas pessoas se habilitam. Um professor de marketing político, né? Então eu gostaria. Muito bem, eu queria agradecer a presença do deputado... Ainda deputado? Sempre deputado, né? Marcelo Bueno, que é o diretor executivo da Agência Metropolitana, e do professor Iberê Cirno, professor publicitário, professor de marketing político. Agradecer a Paula Paparelli e a toda a equipe por mais essa edição do Jornal em Foque. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã, aqui pela Santa Cecília TV ao vivo. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio
Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.